Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a incerteza política continua dando o tom do mercado nacional. A PEC da transição segue no radar dos investidores. E a ideia de que ela possa ser desidratada no Congresso Nacional e ter um impacto menor do que o previsto inicialmente animou os mercados essa semana. A possibilidade de a PEC vir com gasto de até 150 bilhões de reais extrateto e, além disso, ter um prazo de validade só por 2 anos foi considerado como positiva. Outro rumor positivo foi a possibilidade de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, assumir o Ministério da Fazenda, apesar de o próprio presidente eleito Lula já ter dado declarações de que Alckmin não vai assumir nenhum ministério lá em Brasília. Outros 2 dados positivos do Brasil essa semana foi a redução da taxa de desemprego, que caiu para 8,3%. Só no mês de outubro foram criadas cerca de 159 mil vagas. Além disso, as vendas no varejo do mês passado registraram uma alta de 0,7%. Mas, pelo lado negativo, o PIB cresceu menos do que o esperado. O PIB do terceiro trimestre veio com uma alta de 0,4%, quando o mercado esperava uma alta de 0,6%, mostrando que a nossa taxa de juros em um patamar mais elevado já vem interferindo no nosso crescimento. Outro ponto negativo também foi em relação à Black Friday, que acabou atingindo em cheio as empresas de varejo. Pelo primeiro ano, desde 2010, quando o evento norte-americano foi adotado aqui no Brasil, ela apresentou uma redução nominal nas vendas do comércio online. Veio com uma queda de cerca de 28% em relação ao ano passado. E esse dado, que saiu logo no início da semana, prejudicou principalmente as ações das empresas de varejo, que caíram forte na segunda-feira. Além disso, a situação da China também tem interferido bem forte no mercado brasileiro. Isso porque a China é o principal parceiro comercial do país e, como o Brasil é um exportador de commodities, a situação da China tem trazido uma atenção especial sobre o mercado de commodities, que subiu bastante essa semana. A China começou essa semana muito tensa, principalmente em função dos protestos contra a política de Covid-0 adotada pelo país asiático. Mas, ao longo da semana, declarações do governo chinês de que deve aí adotar medidas menos restritivas, além de incentivar a vacinação de idosos, vista como um ponto-chave para a reabertura da economia, fez com que as commodities subissem ao longo dessa semana. É uma declaração do vice-presidente da China de que o país não vai adotar aí lockdowns extensos, sem grande necessidade, mas que eles vão isolar só de fato aquelas pessoas que realmente estiverem doentes, também foram bem vistas pelo mercado. O minério de ferro subiu 4,93% essa semana, encerra com a tonelada cotada aos $106,50. Enquanto isso, o barril Brent de petróleo ele teve uma alta de 2,73%, encerra cotado aos $86,79. Tudo isso influenciou o nosso Ibovespa, que encerra essa semana com uma alta de 2,7%. Já o dólar caiu 3,5%, encerra cotado aos R$ 5,22. Outro ponto que também animou os mercados essa semana foram as falas de Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ele deu uma declaração de que o ritmo de alta de juros por lá já deve ser reduzido já na próxima reunião, agora em dezembro. Isso acabou animando os mercados, fez com que as bolsas do mundo todo subissem. Porém, na sexta-feira, nós tivemos a divulgação do número de vagas de emprego urbano nos Estados Unidos, o payroll, que é considerado aí um termômetro da economia. Ele veio com uma criação de 263 mil vagas, acima das 200 mil vagas esperadas. Isso foi visto como mercado como um sinal de que a inflação por lá vai continuar pressionada, porque já que o mercado de trabalho continua forte, a tendência de que o consumo por lá também siga alto, e isso fez com que as bolsas americanas caíssem na sexta-feira. Mesmo com a queda na sexta-feira, as bolsas americanas encerram a semana em alta de 1,66% no S&P 500, de 2,43% na Nasdaq e de 0,68% no Dow Jones.
Falando agora da Europa, a inflação ao produtor da zona do euro registrou uma queda no mês de outubro, veio com uma queda de 2,9%. O acumulado dos últimos 12 meses por lá ainda é muito alto, de 30,9%, mas mostra que a inflação já vem aí desacelerando. Outro ponto da Europa também foi a taxa de desemprego, que caiu lá de 6,8% para 6,5% no mês de outubro. O índice que reúne as 600 maiores empresas da zona do euro, ou seja, o Stoxx 600, encerra essa semana com uma alta de 0,83%. Falando agora da renda fixa, a nossa curva de juros devolveu os prêmios da semana passada. O DI para janeiro de 24 teve uma queda essa semana de 0,66%, encerra cotado aos 13,82%. Já na carteira de títulos públicos, o IMA geral se recuperou bastante da forte queda que teve ao longo do mês. Encerra o mês de novembro com uma queda leve de 0,06%. Já os pré-fixados encerraram o mês de novembro com uma queda mais forte, de 0,66%. Nesses primeiros dias de dezembro, a carteira de títulos públicos mostrou uma recuperação. O IMA geral cresceu 0,13%, enquanto isso o IRFM, que mede o índice dos pré-fixados, teve uma alta de 0,30% nesses primeiros dias do mês de dezembro. Para a semana que vem, nós temos os dados da inflação nos Estados Unidos e na China. Aqui no Brasil, a gente segue de olho no cenário da transição política, na PEC da transição, que vai começar a tramitar pelo Senado e principalmente na escolha dos ministros do novo governo Lula. Apesar que ele já anunciou que provavelmente só vai realizar essa escolha depois do dia 12 de dezembro. A gente tem também aqui a reunião do nosso Copom na quarta-feira, com a decisão da taxa de juros, mas a expectativa é que a nossa Selic seja mantida no patamar de 13,75. E nós temos também na sexta-feira a divulgação do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Muito obrigado e até a próxima semana.